Nós vamos entrevistar agora a Zezé Mota, a eterna Chica da Silva. E temos algumas informações aqui que eu não sei se vão agradar muito a Zezé não, sabe? Vamos ver, porque a ideia que as pessoas fazem hoje de Chica da Silva, do filme, ela não é muito bem vista em relação à sociedade, né? Como o negro foi tratado, a sexualidade. E estamos aqui também com a Lorena, que vai fazer algumas perguntas também. Zezé Mota, conhecidíssima no mundo através da Chica, não foi? É verdade. Eu posso dividir a minha vida entre antes e depois da Chica. Foi definitivamente um divisor de águas. Na época você imaginava que teria uma conotação muito sexual, que a Chica poderia ser tratada como vulgar, assim, algum período da história, que fosse uma coisa simplesmente carnal? Ou na época você já tinha conhecimento de que ela tinha muita bagagem, que era uma pessoa fantástica, que o corpo foi só um instrumento para que ela pudesse alcançar os objetivos ocultos que ela tinha dentro dela? Olha, eu fui conhecendo mais a Chica da Silva realmente através do filme mesmo, assim, durante as filmagens, e a minha preocupação era como atriz, em desempenhar bem o papel, e não questionava muito, não. Não questionava muito, não. Agora, é claro que depois causou muita polêmica essa coisa de ter levado um pouco para o lado da comédia, de ter explorado muito a questão da sensualidade, principalmente o movimento negro, os mais radicais, ficaram muito incomodados com isso. Mas, e a gente fazia muitas palestras depois da apresentação do filme. E o Cacá Diegues era muito direto. Ele falava, olha, essa é a minha Chica, gente, mas ela não é propriedade minha, façam o filme de vocês, né? Isso. Foi maravilhoso, né? Esse contato com o Cacá. Ele te escolheu da onde? Você estava fazendo peça, estava trabalhando? Eu participei de um teste. Ele me viu fazendo Godspell. E quando ele foi ver Godspell com o Nelson Mota, que hoje é meu compadre, eles foram assistir juntos. E aí quando ele testou várias moças. Eu acho que eu concorri com umas 30 entre atrizes, bailarinas, enfim, modelos. Eu concorri com umas 30 moças, mais ou menos. E foi bacana porque ele estava procurando uma moça entre 20 e 25 anos e eu passei no teste com 30. Que ótimo. Você já conhecia Cacá? O Cacá, eu conhecia o trabalho dele, já era Mas fã. não tinha tido já era contato, fã, né? já tinha visto Ganga Zumba, que é um filme fantástico. Assim, eu estava sempre de olho porque ele era do Cinema Novo, eu estava sempre atenta ao trabalho de todos os diretores do Cinema Novo. Então eu conhecia o trabalho dele. Que ótimo. Aqui, na nossa pesquisa, foi constatado que existem 3 imagens de Chica da Silva. Uma é a nossa eterna Zezé Mota, que nós agradecemos muito a presença aqui para fazer esse nosso trabalho. Que aqui no trabalho diz que era uma Chica da Silva, que era uma mulata sensual, que pelo ardor ela submete o embasbacado contratador de diamantes, que é a mulher negra na qual se projeta toda a lascívia, como se essa fosse a única virtude possível. Uma imagem que pertence muito mais ao mundo contemporâneo do que a personagem do século XVIII, a mostrar que os preconceitos perduram sobre a mulher negra do Brasil. Então, realmente, já houve essa polêmica até na época sobre essa lascívia. Sem dúvida. Tinha aquele gemidinho, como é que ela fazia? Já te pediram para fazer isso na rua, Zezé? Eles me perguntavam, eles queriam saber por que os homens gemiam tanto quando transavam com ela. Essa história do gemido é porque, assim, a história da Chica da Silva sobreviveu via oral. Não se tem no Brasil registros assim, sobre a Chica da Silva, né? Na Biblioteca Nacional tem assim uma coisa assim, ela é tratada como uma pessoa como se ela tivesse sido uma mera amante passageira do João Fernandes, quando na verdade eles viveram juntos mais de 14 anos, né? Foi um casamento e tiveram vários filhos, né? Foram 13 filhos. E para se ter mais informações sobre Chica da Silva, concretas, se conseguiu em Portugal, que também não via Chica da Silva com bons olhos, né? Não via Chica da Silva com bons olhos. Então a história da Chica da Silva sobreviveu via oral, né?
E aí tudo que se fala sobre ela, nunca se sabe, né, onde está real e até onde começa a fantasia. Porque diziam que ela tinha feições feias e vivia o tempo todo grávida. Tem outros que já falam que ela é bem sensual, tinha um corpo lindo, era toda bonita. A gente nunca sabe qual é a verdadeira, né? Eu me lembro quando eu passei no teste, saiu numa revista. Quem passou no teste para fazer o papel de Chica da Silva foi uma mulher feia, porém exuberante. E eu olhava para a foto e eu achava que eu estava linda. Que coisa. Foi na revista Vogue. Falava, nossa, eu estou tão linda, eles estão dizendo que eu sou feia. Mas essa questão de beleza é muito relativa. Por que eles achavam a Chica da Silva feia e me achavam feia? Porque o nosso padrão de beleza ainda é importado da Europa. É verdade. Né? Assim, as pessoas... Quem é a mulher considerada mais bonita do Brasil? Gisele Bündchen, né? Nada contra, ela realmente é uma mulher linda, mas é que a gente importou outro padrão. É outro padrão, não tem a ver né? com a nossa brasilidade. As pessoas têm que se acostumar com essa diversidade, né? Cada né? Cada grupo tem suas pessoas bonitas. Nós temos, entre os negros, entre os índios, entre os japoneses, pessoas tão bonitas quanto a Gisele Bündchen, mas com as características da sua origem, né? São coisas que brotam de dentro também. Exatamente. E aí nós chegamos aqui, através da pesquisa que foi feita, que é a terceira face, tem mais a face da Chica da Silva, que pertence à literatura, que é especificamente... a gente estava dando mais enfoque ao Romanceiro da Inconfidência, que são as poesias da Cecília Meirelles, também que são lindas, mas dizem aqui que ela varia entre a figura poderosa, mítica e uma mulher maluca, incompatível com a ascensão social da escrava, alforriada em todas as conquistas que ela teve e os seus filhos. No filme termina como se ela fosse a Geni, né? Aquela que, enquanto estava ali dando diamantezinho, de repente ela virou o lixo da sociedade, ninguém queria mais saber. Até porque até os negros talvez não gostassem dela, né? Porque ela era uma pessoa um pouco preconceituosa. E ela teve poder de alforriar as pessoas também, né? Quando ela teve essa força na sociedade, e não alforriou. Mas então nós vamos partir para a terceira. Mas eu queria fazer um comentário sobre o que você acabou de falar. Os atores, inevitavelmente, têm o hábito, enfim, o sentimento e a vontade de defender os seus personagens, porque a gente fica muito envolvido com eles, a gente até meio que se mistura, né? Então, às vezes, está falando de Chica da Silva, eu tenho a sensação que está falando... Vocês levam, né, para a vida de vocês, o personagem, exato. né? Então, quando surgiram muitas críticas à Chica da Silva do Cacá Diegues, eu dizia assim... não cobrem de Chica da Silva atitudes de Angela Davis, né? Que era aquela ativista, né, do movimento negro nos Estados Unidos, que foi perseguida, torturada e que nunca desistiu e que eu tive a honra de conhecer há 3 anos atrás aqui no Brasil. Então eu defendi a Chica dizendo, não cobrem da Chica da Silva posturas de Angela Davis, porque realmente... ela não estava preparada para ser uma militante do movimento negro, enfim, para ser uma militante em defesa dos escravos, né? Poderia até fazer isso por intuição. Agora, ela teve algumas atitudes, que até mesmo no filme se mostra, quando ela é proibida de entrar na igreja dos brancos, ela reage bravamente e também ela constrói um convento para os negros, né? Porque reza a lenda que um dos filhos dela era padre, que acabou indo para Portugal depois. Então eu sempre falava isso, olha, ela fez coisas, tomou atitudes dentro das limitações dela, intelectuais né? Com certeza, historicamente, uma pessoa muito interessante a partir desde pequena, parece que ela já se casou com um médico, não era Esses detalhes já faz parte de uma pesquisa histórica que fizeram, que eu não porque, inclusive, tem esse rapaz que era médico, depois ele teve um filho com a Chica, que foi o primeiro antes da primeira filha da Chica, que nasceu em 55, que eu queria falar sobre essa data, que foi em 55, que teve um terremoto em Portugal, 1755, que eu acho que é o que deu a reviravolta da história real da Chica da Silva. Mas... quando ela casou com esse médico, ela era muito novinha, ele tinha 60 anos, segundo esses relatos que a gente tem históricos, não sei as fontes exatamente, mas foram desse livro do nosso trabalho que a gente está fazendo.
Uma coisa que eu admiro nela, por exemplo, Alexandre, é o fato dela nunca ter se conformado de levar aquela vidinha, né, para a qual ela estava destinada, né, de escrava para sempre. Ela queria virar esse jogo de qualquer maneira. E ela buscou uma capacidade em ninguém, né? Porque não tinha em quem ela se referir. Quem que ela tinha de exemplo? Não existia televisão, internet, jornal. Zezé, essa história acontece no meio de um Brasil que nem acesso tinha, numa época que tinha os tropeiros que vinham carregando, né, as iguarias, as necessidades de todo mundo, que depois começaram a fazer as suas aldeiazinhas e começar a plantar e tal. Mas então, Zezé, eu acho que essa personagem, a personagem real, Chica da Silva, ela tem esse começo de um relacionamento com uma pessoa muito mais velha, que ela, talvez ali ela começou a entender um pouquinho mais das coisas em relação à vida, porque ela provavelmente encontrou uma pessoa generosa, essa primeira pessoa que ensinou bem. E dizem que esse primeiro filho da Chica, ele estudou em Portugal por influência da Chica, porque a Chica recebeu o nome do contratador. Ela teve o nome de batismo dele inserido no nome dela. E ela tinha o título de dona também, que era uma coisa que só era aceita na sociedade branca. Mas o que eu estou falando é o seguinte, esse filho dela, que foi o primeiro que foi para Portugal, estudou em Portugal, ele foi o que descobriu o primeiro fóssil em Minas Gerais, historicamente falando. Não sabia. Você está me passando informações. E depois ele entrou para a turma da Inconfidência e acabou tendo quase que morreu também no meio do bolo. Mas na terceira versão que a gente fala aqui, que é a que nos interessa, no caso, tem o texto fala bem assim: a terceira face, que certamente é a mais verdadeira, é de uma mulher forte que subverteu a ordem do Tijuco e soube afirmar, para além da figura do companheiro branco e poderoso, a sua própria imagem. Exemplo das intrincadas relações sociais entre brancos e negros na história do Brasil. Há em Chica da Silva um grande talento para encontrar brechas no sistema social e jurídico e uma capacidade sem tamanho para assumir a personalidade do dominador. Esse lance de brecha no jurídico é engraçado, porque o contratador era um advogado formado em Coimbra e ele virou desembargador e ele conhecia todas as leis, evidentemente. E quando a Chica da Silva interpretou que não se podia entrar na igreja, nas igrejas brancas, lindas, maravilhosas, porque os negros tinham uma lei que só podiam chegar até o sino da igreja. E eles faziam o sino na porta da igreja, ou seja, é uma lei velada proibindo os negros de entrarem na igreja. A Chica, quando teve essa sacada e viu que estavam fazendo uma reforma na igreja, ela obrigou praticamente o contratador a colocar o sino lá para trás. Essa história também está aqui contada. Isso é muito interessante. Que genialidade, E esse sino está no lugar onde foi colocado. Até hoje. Até hoje. Ou seja, os escravos não poderiam entrar. Fala um pouco, Lorena. Né, que eles não poderiam entrar na igreja. E até a quarta geração. Quem tivesse negros até a quarta geração, né? Não poderia entrar. Isso foi uma coisa igual o mar, que ela não conhecia e pediu para ele fazer com um navio, não era? Que história também interessante, né? Você Muito, vê como muito legal. Eles chegaram a subverter realmente a ordem de todas as coisas. Eu acho que a Chica, com todas as limitações, ela realmente era uma figura ímpar. Senão não estaria sendo discutida agora. Né? Não é? É verdade. Agora, esse lance que nesse texto diz também que ela embranqueceu. Você concorda com isso, então? Concordo, porque a partir do momento que ela se casou com o contratador, ela passou a se comportar como uma dama. Né? Eu me lembro que tem uma cena no filme muito engraçada, que é quando o mensageiro do rei vem e que ela fica, antes de encontrar com ele, treinando como é que as damas se cumprimentam. Como que as damas da corte se comportavam quando encontravam uma autoridade como o representante do rei, né? Ela fica treinando, né? Assim, com a saia, se agacha, não sei o quê. Mas eu queria voltar a falar dessa coisa da sensualidade da Chica. Por que está tão presente no filme? É que, como a história dela sobreviveu via oral, o Cacá e o João Felício dos Santos, né,
que escreveu o livro que deu origem ao filme, eles entrevistaram as pessoas mais idosas da região. Você sabe que no interior as pessoas vivem mais de 100 anos, porque a nossa vovozinha que está aqui prestigiando é uma exceção na cidade grande, né? Poucos em poucas famílias se tem, né, Outro dia teve o aniversário da vovó, as pessoas falaram assim, eu nunca assoprei vi um aniversário com 3 velas, né? Normalmente são 2, vovó, eram 3 velas. Realmente é exatamente. Então, como a história dela sobreviveu via oral, todas as pessoas falavam um monte de coisas, porque como ela virou um mito, tem 1000 histórias que a gente não sabe se são verdadeiras, mas todas insistiam em dizer que a Chica da Silva enlouquecia os homens com os quais ela ia para a cama. Então o Cacá aproveitou essa deixa para colocar aquele grito no filme, né? E as pessoas ficam perguntando o que a Chica fazia. É uma coisa que só você vai poder... Está guardada. Nada, não. Claro que eu também perguntei para o Cacá, né? E o Cacá diz o seguinte, o que você imaginar é isso. E a imaginação, ela vai longe, né? Como foi para você interpretar essa mulher, né? Como foi a Chica, assim? Olha, eu confesso que, assim, na fase dela de escrava, eu estava tranquila, porque eu já tinha feito muitas escravas no cinema, no teatro e na televisão. Então, ali eu sabia que eu ia tirar de letra, porque eu já sabia qual era a postura de uma escrava, né? Agora, quando estava chegando o momento dela dar a virada para a Rainha do Tijuco, eu fiquei muito assustada, perdi muito sono, fiquei com muito medo. Eu li e reli as cenas em vários tons, não sei o quê. E teve uma pessoa fundamental para que eu conseguisse fazer do jeito que foi feito, que era o Carlos Prieto, meu saudoso amigo Carlos Prieto. Ele era um multimídia, ele era estilista, maquiador, cabeleireiro, ele era diretor, produtor, ele era realmente um gênio. E aí um dia eu falei para ele, Prieto, eu estou morrendo de medo, olha que loucura, eu aceitei fazer um papel muito complicado. Quando ela virar rainha, não sei como é que vai ser. E aí ele foi numa prova de roupa dela, da primeira roupa dela de rainha, ele foi assistir, até porque ele tinha que criar a maquiagem e o cabelo de acordo com a roupa. E o figurino era do Luiz Carlos Ripper, que era um dos mais extravagantes carnavalesco. Né? Exatamente. Aí quando o Prieto viu aquela alegoria toda que o Ripper estava colocando em cima de mim, né? Não sei quantas anáguas, as roupas eram bem como você falou, carnavalescas, né? Ele, depois que terminou a prova de roupa, ele já sabia como é que seriam as perucas e a maquiagem, muito extravagante, muita purpurina na maquiagem, muita peruca loura, né? Que ela realmente importava de Paris. E ele virou para mim e falou, foi fundamental, você tem que ser maior do que tudo isso que você vai usar. Você tem que ser maior na interpretação do que a roupa, do que a peruca, do que a maquiagem que eu vou fazer em você, porque prepare-se, eu vou carregar na maquiagem também para acompanhar, né, a alegoria da roupa, do figurino. Isso é muito bom, porque quando eu li, caramba, eu tenho que ser maior do que isso, então tem que ser tem que saber. Então eu respirava fundo. Deu uma luz, né? Eu respirava fundo e ia em frente. Então, aqui eu fiz um resuminho, eu queria que a gente só conversasse sobre ele agora. A conclusão que eu cheguei, aí eu ia falar inclusive desse terremoto que houve em Portugal em 1755, que foi exatamente na época em que a Chica teve a sua primeira filha. Eu não tenho esse conhecimento, porque a gente pesquisa, como na época o Cacá pesquisou, tem muito conhecimento oral. Eu acredito que com essa globalização, eles conseguiram descobrir documentos de época, eles conseguiram ver folhas de batismo de igreja. Eu acredito, porque eles são muito precisos em relação às datas, a quantas missas tiveram na igreja, quando ela morreu, foram 40 missas que fizeram, qual igreja, quais as irmandades. Então eu acho que hoje em dia, Zezé, já passou essa fase de muita conversa e descobrir através dos mais idosos. Eu acho que eles conseguiram algumas pesquisas, inclusive é isso que eu queria levantar. No terremoto de Portugal, que foi em 1755, houve o primeiro nascimento da filha da Chica da Silva, que foi o primeiro filho fruto do casal, do João Fernandes. Eu não sabia, eu não tinha essa informação, então, que é importantíssimo. O que eu queria entender é isso, porque eu nunca entendi no filme por que o contratador
O rei não veio logo aqui. Falei, esse maluco que está fazendo igreja, obra e não sei o quê, com os nossos diamantes. Os diamantes chegam aqui, evidentemente que ele não era bobo de não mandar nada para Portugal. Navio, né, Zezé? Fizeram um navio, um mar, né? E aí eu fui ligar o nome à pessoa e descobri que houve esse terremoto em Portugal. E que nesse terremoto morreram mais de 50 mil pessoas. Foi uma catástrofe assim, que inclusive os filósofos da época, Voltaire, o Kant, que foi um ícone da filosofia, eles ficaram tão assim abismados, como a morte está tão presente, que eles eram os filósofos do iluminismo, da Revolução Francesa, aquilo tudo acontecendo, aquele movimento. De repente eles se viram ali, podia ser a gente, e começaram a questionar essa questão. Então eu fico pensando, Portugal perdeu milhares de documentos. Ah, com certeza. Diz que tem documentos de Vasco da Gama que se perderam, de vários conquistadores. Igrejas foram destruídas, escolas e tal. Então aí eu comecei a entender por que deixaram esse maluco casado com a escrava maluca. Porque ele já era casado, Zezé. Ele era casado em Portugal. Por que ele ficou tanto tempo aqui nessa maluquice? Eu acho que porque estavam reconstruindo Portugal. É possível. Você acredita que isso possa ter acontecido? Sim. E eu estava aqui pensando, enquanto você falava, que quando o João Felício dos Santos fez o livro no qual se baseou o filme do Cacá Diegues, se ele tivesse acesso a todas essas informações, provavelmente isso teria enriquecido Pelo o filme. menos o final do filme talvez não fosse tão deprimente assim, da Chica sofrendo, porque o povo gosta de final feliz, né, Zezé? Uma rainha maravilhosa, exuberante, com gemidinhos deliciosos, terminar praticamente numa igreja, Zezé. Que decadência que foi. A Chica deve ter sofrido muito. Se bem que ela estava bem acompanhada, né? Mas... ele tinha então, a partir desse princípio, eu fiz aqui um relato. Eu acho que a história da Chica que a gente tem hoje em dia, a partir dessas histórias que são mais datadas, eu fiz esse resumo aqui. Eu queria só que a gente fosse pensar nisso um pouquinho e, se tiver alguma coisa para fazer alguma intervenção. Eu acho que era um casal que eles eram muito amigos e comprometidos. Assim, era a beleza, certamente a beleza estava presente, porque senão ela não teria se casado com um médico de 60 anos. O médico teria que ter uma coisa de atrativo nessa escrava antes dela conhecer o João Fernandes. Então, um casal muito amigo e comprometido em romper com a normalidade. Eu acho que os dois tinham um pouquinho da raiva dessa corte, dessa pompa. Você acha que talvez o João Fernandes também não gostasse muito dessas brancas metidas que viessem com essas... Porque ele nasceu no Brasil. O João Fernandes era brasileiro. Ele era brasileiro. Ele foi estudar depois em Portugal, em Coimbra, mas ele veio de Portugal formado, mas ele nasceu no Brasil. Não sabia. São dados que na época não tinham. Sabia. Ele nasceu. Então, você concorda que... Eu acho que eu concordo. Eu concordo com você, porque eu me lembro que tem um momento no filme em que a Chica pergunta para ele, como toda mulher, ciumenta, curiosa, né? Como é a sua mulher? E ele faz uma descrição bem... depressiva, né, sobre a mulher. Ela é branca, feito leite. E é triste, isso me chamou muita atenção. Ela é triste. Ela era o oposto da Chica da Silva, né? E ele viu na Chica o que faltava nessa mulher dele, né, em Portugal. Então eu vejo nisso, nesses estudos que eu fiz, que um não vivia sem o outro, porque ele não gostava da sociedade, dessas pompas todas, ele queria viver a vida que em Portugal era muito triste, e aqui ele era feliz, e ela completava ele. Então talvez ele projetasse nela, eu vou usar essa minha mulher para estragar com essa sociedade toda, para colocar a realidade de que isso aí não vale nada, e botou, você acha que ele pode ter usado a Chica, e ela... adorando ser usada, né? Porque o espírito dela era... Será que foi essa química? Eu vejo ali uma parceria bacana mesmo, uma cumplicidade, né? E aqui também diz que era tão forte esse evento, está falando sobre o terremoto, e como que eles eram ridículos. Eu até coloquei aqui uma música do Renato Russo, que ele fala assim, vamos fazer nosso dever de casa. Você conhece essa música? E aí então vocês vão ver nossas crianças derrubando reis, vão fazer comédia no cinema com as suas leis. Que é aquele assunto que a gente estava falando sobre
ela conhecia a lei, tanto que ela pediu para que ele botasse o sino da igreja mais para trás, né? Então, aqui, o contratador, através da Chica, ele decide que a cultura da Europa fosse difundida para os negros. Você sabe que, além do teatro, eles fizeram um teatro, não foi, Zezé? Fala sobre os... Não sei. Acho que tinha um teatro na casa dela, tinha um teatro, descobriram isso também, que passava peças da época, muito difundidas. Eu, pesquisando, descobri que eles tinham um Vila Lobos da época, que eles trouxeram também, que chamava, por acaso, Lobo também, Lobos de Mesquita, que era um compositor famosíssimo, que fazia muitas músicas sacras. Tem uma que é linda, que depois nós vamos tentar inserir no vídeo também. Então, eu acho que ela trazia, através dele, ela tinha sede de conhecer. Ela foi alfabetizada, Zezé. Os relatos que dizem agora que ela foi alfabetizada também. Quer dizer, não deixaria de ser um mito se não tivesse tantas coisas sobre isso, né? Ela fez o mar. Quer dizer que ela comprou eles dois compraram a briga de subverter todo o Tijuco. Tijuco é exatamente a cidade de Diamantina, né? Que é onde eles ficavam. E esse lance dela ter 13 filhos, Zezé. 13 filhos, praticamente coisa, um atrás do outro. Um relacionamento baseado no corpo, no sexo, na lascívia, não dura 13 anos. É verdade, é verdade. Então, certamente tinha alguma coisa por trás disso, não tinha? Com certeza. Provavelmente essa troca de amor, né? Muito amor, muita cumplicidade, né? Eu não acredito também nessa versão que ela era só um corpinho exuberante. Então, a relação deles, eu calculei que levou mais ou menos 17 anos. E ela teve 13 vezes grávida de 9 meses. São quase 10 anos que ela passou com enjoo, talvez vomitando, não sei, mas com um corpo pesado não dá para sustentar uma relação, né? Se não tivesse muito amor. Então, parece que o que acontecia mesmo é que eles tinham essa vontade de ridicularizar o sistema e subverter a ordem. E aqui fala também sobre as perucas que ela usava, a extravagância com a manutenção das suas escravas. Zezé, uma pergunta totalmente particular. Se hoje a Zezé Mota, essa pessoa que é um ícone do teatro, da música no Brasil, que é o amor de todas as pessoas que gostam de ser humano, Zezé, você, filhos adotivos, amor ao próximo. Ontem mesmo estava indo fazer uma peça que era para beneficiar os seus alunos. Você é uma coisa do outro mundo, Zezé. Graças a Deus, isso é uma coisa que não vem de você, vem de Deus, que está dentro de você. Todo mundo sabe disso. O seu brilho é a presença de Deus. O que você faria hoje, Zezé? Hoje, se você fosse a Chica da Silva de verdade, com um contratador, seu marido maluco, que te desse carta preta... Vamos consertar aqui. Uma carta preta para você fazer o que você quisesse. Zezé, o que você faria? Olha, com a consciência que eu tenho hoje, certamente que a minha atitude estaria mais voltada para o coletivo mesmo. Para o coletivo, e não... né? A Chica investiu muito nela. Né? Aquelas... perucas, né? Eu me lembro de uma cena em que ela passa e vê os escravos serem torturados e ela não toma nenhuma atitude. Né? Eu acho que eu estaria mais voltada preocupada com o coletivo mesmo. Posso dizer o que eu de fora, como é que eu vejo isso? Zezé, porque eu jamais veria você fazendo só teatro para os negros e fazendo uma espécie de segregação. Eu vejo você colocando todos os negros nas melhores escolas, fazendo com que todos ficassem totalmente... eliminasse as desigualdades. Eu vejo você assim, e se você fosse a Chica de hoje, você usaria seu dinheiro para construir uma política nova, onde as pessoas tivessem respeito. Eu vejo o Voltaire falando dos políticos desde aquela época, Zezé, desde Sócrates, a vida inteira sempre é a mesma coisa. Eu particularmente, pelo pouco que eu te conheço, eu vejo que eu acho que você investiria numa educação totalmente diferente. É por aí? Eu acho que sim. Agora, sabe Deus, né? Porque eu fiz um outro filme chamado Quanto Vale ou é por Quilo, também sobre escravidão,
que tinha aquela coisa de que o escravo, antes de ser comprado, se examinava os eram dentes. No filme você fez uma brincadeira tem com, uma cena, com o né? intendente, né? É. E agora? E aí tem essa coisa também de ver se ele era saudável, se o peso dele era compatível com a idade, com a altura, para ver se realmente ele interessava, né? Se era um produto Valeria comprável, a pena, né? Então, o filme do Sérgio Bianchi, chama-se Quanto Vale por Quilo, eu faço uma ex-escrava e dona de escravos. Que isso aconteceu também, né? Os escravos que conseguiam comprar a alforria e depois eles compravam escravos, eles tinham escravos. E lá acontecia o seguinte, tinha uns escravos que reproduziam exatamente o que os seus senhores tinham feito com ele e o que os feitores também Isso faziam com parece eles. trote de faculdades. É, a pessoa sabe que não quer receber aquilo, principalmente esses que são meio... Eles contratavam feitores que também maltratavam, como ele foi maltratado, não sei o quê. E eu faço uma escrava no filme que trata os escravos que ela comprou como uma família. Briga, protege, defende. Eu acho que é por aí. E ela é muito perseguida. Eu acho que seria meio por aí. Seria por aí. Isso você é hoje, né, É Zezé? muito interessante esse filme. Isso é você hoje, né? Pois é. Quer dizer que a Chica está aqui mesmo, de fato. O que você achava das brincadeiras, né? Brincadeiras assim, como essa do intendente testar os dentes e ela morder, aquela quando ela chega para jantar na mesa que pintou o rosto de branco, como aparece no filme. O que você acha da Chica? Isso a gente chama no cinema, no teatro, na televisão, de licença poética mesmo, né? E também é uma pitadinha de comédia, né? Porque ela fala, olha, já que o senhor não gosta da minha cor, né? E pinta o rosto Então de mudei branco. para lhe agradar. E tem uma brincadeira que ela faz também, que ela porcalha lá o porco, né? Enche de pimenta. E quando o contratador vai se servir da galinha ao molho pardo, ela fala, ai, Isso é muito sem graça. não liga, ela é muito sem graça. Além do mais, a galinha é parda. Achei ótimo isso. E o padre, não sei se era o padre, que comeu Era o tudo, padre. adorou, né? Que, aliás, o personagem do padre é o autor do livro, é o João Felício dos Santos. Que interessante, não Era o João sabia. Felício dos Santos que interpretava o padre, que interpreta o filme. Aí eu perguntei isso porque eu toquei esse assunto de política, porque parece que também foi colocado um jeitinho brasileiro, que veio de Minas, tudo tinha que ser um jeitinho, não tinha nada ali, eles tinham que se virar para tudo, né? Então, eu pensando nesse jeitinho brasileiro, eu cheguei à conclusão que não foi a Chica que descobriu esse jeitinho brasileiro botando o sininho mais para trás para poder entrar na igreja, porque isso é uma malandragem, né, Zezé? Isso já existia com os Santos do Pau Oco. Aí eu fiz aqui uma pesquisazinha que está no livro também, que o jeitinho brasileiro, tipo, não tem mar? Faz um aí para mim, meu amorzinho, um marzinho, eu nunca vi um navio, faz um naviozinho, esse jeitinho brasileiro. Mas eu descobri que realmente, Zezé, já existia esse jeitinho brasileiro, porque os escravos mesmo escondiam os diamantes no cabelo, né? Verdade, Que eles chamam de carapinha no livro. Uhum. E os diamantes nas partes, né? Que não muito diferente das visitas hoje íntimas nas penitenciárias, que tem muita gente que leva os diamantes que eles precisam lá dentro, né? Nas partes íntimas também, quer dizer que... Eu estou achando interessante essas novidades que você está me trazendo, por exemplo, porque essa questão do sino, o que se sabia é que ela mudou o lugar do sino porque o som do sino incomodava, atrapalhava o sono dela. Então, isso fica uma postura muito olhando para o próprio umbigo, né? Agora, através dessa pesquisa que a gente descobre que a proposta era outra, era voltada para o coletivo, então a gente percebe... Engrandece muito o personagem. gente percebe que, né, ela foi muito mais do que se imagina. Agora, essa versão do som do sino continua existindo. Só que hoje em dia a gente sabe que não tem muita diferença um sino que bate, Zezé, 10 metros para trás e 10 metros para frente, não faz essa diferença toda que justificasse. Verdade, inclusive, essa igreja ela era perto do trabalho do contratador, que diz no texto aqui. Não era perto da casa da Chica, não sei também. Isso é uma coisa a ser pesquisada. Então, é isso que eu queria dizer, que realmente já existiam... Os tropeiros levavam os diamantes roubados no interior dos animais de carga
E os padres, Zezé? Os padres já tinham um jeitinho brasileiro, eles levavam o diamante aonde, Zezé? Santinho. No tal do Santinho do Paoco, né? Santinho do Paoco. Você vê como é que as coisas são, né? Eu pensando que a Zezé já estava inaugurando esse estilo de jeitinho brasileiro. Zezé, muito obrigado. Imagina. Eu estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez. Lorena, muito obrigado. Nossa querida Joyce aqui, fazendo a filmagem. Depois ela vai aparecer também, não só nos créditos, mas pessoalmente no vídeo. Eu quem agradeço. Eu acho que vai ser um sucesso a apresentação de vocês, porque essa pesquisa está realmente maravilhosa. Eu aprendi muito. Eu estou adiando há muito tempo de ler o outro lado, né, da Chica da Silva. Foi muito bom para mim. Basicamente, então, um resuminho seria que eles realmente se amavam, não era o corpo a parte principal, porque 13 filhos não seguram um casamento. É verdade. Né? E que eles gostavam dessa coisa jurídica, né, que ela provavelmente aprendeu e que usou na vida prática dela, o exemplo do sino é um, né, vamos burlar a lei, se a lei não pode passar do sino, vamos botar o sino mais para trás, vamos se divertir na igreja. E que foi uma relação muito boa, e que o terremoto, eu acredito, isso é uma coisa pessoal, que eu levantei agora, recentemente, porque foi uma coisa que chocou demais a Europa, os filósofos, todo mundo. E foi exatamente no primeiro filho da Chica. Eu acho que teve... Por que o contratador voltaria para Portugal se lá estava tudo em ruínas? E um detalhe importante é que quem fez quem pagou, bancou, financiou essa restauração de Portugal, numa totalidade assim absurda, foi o pai do João Fernandes. Que ele era muito amigo do rei. Ele, quer dizer, por que o rei ia querer tirar um filho de uma pessoa tão bondosa que estava ajudando, né? E eu acho que principalmente é isso. E essa Chica da Silva, ela não morre nunca, Zezé. Sem dúvida. Nós estudamos aqui na faculdade de jornalismo que as coisas elas só passam a existir quando tem um conhecimento real para o ser humano. Porque antes de se fotografar um tubarão, que o professor deu exemplo, um tubarão de bolinha vermelha, antes que esse seja fotografado e catalogado, por mais que ele já esteja no mar, não existe para o ser humano. Então, eu acredito que a Chica da Silva, Zezé Mota, ela ascendeu, porque literatura é uma coisa muito restrita, a arte cênica, a arte visual, ela tem uma abrangência muito grande. Então, eu acredito que a Zezé Mota, claro, a bênção ao Cacá Diegues, que escolheu, mas não foi sem mérito, porque realmente, né, era feia, né, mas tinha... Como é que é, Zezé? Exuberante. Exuberante. A Zezé Mota, ela iluminou esse personagem. Eu acho que você foi escolhida diretamente do céu, porque isso levantou tanta questão racial. É verdade. Isso abriu tanta porta porque você já tinha feito o papel na sua vida que você... Era a Condessa e a Timber. Qual foi o papel que você fez? No teatro? No teatro. Eu fiz a Condessa de Almaviva, do Fígaro. E que a sua escrava era, se eu não me engano, a Natália? Beatriz Segal. Beatriz Segal, que era branca, pintou até o cabelo. Então, você já estava subvertendo essa ordem de condessa e escravidão antes da Chica da Silva. Quer dizer que você já estava sendo iluminada, Zezé, para isso. Isso é muito interessante. Muito obrigado. Falar alguma coisa, Lorena? Eu quero ouvir você. Eu achei... A Chica, assim, como ele disse, ela mudou totalmente a história e ela foi, assim, um estopim para mudar essa história da escravidão, relacionamento entre branco e preto. E teve também, teve um... Acho que foi um filme, que ela você fez um par com uma pessoa branca que foi também, Zezé, tá falando daquela televisão, que você fez com na televisão. Marcos Paulo, não foi? Né? Fiz, lá o meu nome era Sônia e o Marcos Paulo chamava-se Cláudio. Uma confusão que ninguém gostava. Deu, porque se fez uma pesquisa nas ruas, e me lembro que foi o Jornal do Brasil quem fez. E ficamos todos muito chocados com a resposta, porque teve gente que dizia que será que o Marcos Paulo está precisando tanto desse dinheiro para se humilhar, fazendo par com essa negra feia?
O outro disse, se a TV Globo me obrigasse a beijar aquela mulher horrorosa, eu lavaria a boca com água sanitária todos os dias quando chegasse em casa. O Marcos Paulo, toda vez que chegava em casa, a secretária eletrônica dele, né, tinha recados assim, bem feios e muito pejorativos com relação Isso te deixou a assim essa história. triste, fazendo você querer desistir do papel, da novela? Não fiquei triste, não. Eu tinha feito um curso de cultura negra com a saudosa Lélia Gonzalez, e uma professora fantástica da PUC, por acaso negra, e ela é antropóloga. E na aula inaugural, ela falou, eu sei por que vocês estão aqui. A gente fez um curso de cultura negra no Parque Lage. Mas não temos mais tempo para lamúrias. Temos que arregaçar as mangas e virar esse jogo. Então, a partir desse ensinamento dela, eu falei, se a gente ficar aqui se lamentando ou esperando uma atitude de paternalismo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. O negócio é arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Então, eu fiz meu trabalho independente, não sofri com isso, não. Pelo contrário, eu sentia pena de pessoas tão mesquinhas, com pensamento tão pequeno. Essa é a questão. Porque a questão não é racial, Zezé, é questão de falta de amor. Exatamente. Eu tenho um exemplo que eu fui, por acaso, fui parar na casa da empregada do Chico Buarque, em Paris, a Marisa, que ela saiu daqui do Brasil porque dizia que tinha muito preconceito aqui no Brasil. E eu, por acaso, aconteceu de eu morar na casa dela, porque eu precisava de um endereço para conseguir minha nacionalidade francesa, porque meu pai é francês e eu estava precisando na época, estava morando em Paris. Zezé, você acredita que caiu a pia dela? Imediatamente ela falou assim, isso é um trabalho de turco, esses turcos safados vêm aqui para a França, só fazem M, que turcaria, tem que morrer, turco, tem que morrer todo mundo. Eu olhei para ela e falei assim, Marisa, você é negra, saiu do Brasil por causa disso que você está fazendo aqui agora. Pelo amor de Deus. Nem todo turco, negro, branco, nem todo é nada. Todo mundo tem esses dois lados. A Cacilda Becker falava muito sobre isso. Não, a Dina Sfati falava, não cobre coerência dos personagens. É óbvio que todo mundo está passivo de dar um escorregão, às vezes até não intencional. O caso, por exemplo, do Alexandre Pires, não teve aquela história do Alexandre Pires? Como é que foi, Lorena? De gorila, não foi? Ele fez uma coisa ingênua num clipe que botou os amigos de gorila brincando com o Neymar, deu um bafafá como se ele fosse um bandido que estivesse difamando. Zezé, isso aconteceu com o Clodovil. O Clodovil foi chamado para parada gay, você soube dessa história? E ele falou assim, eu não concordo com isso não tem nada a ver com ser homossexual, eu sou homossexual, eu não estou aí para querer falar que eu sou gay, entrar, subir num palanque. Zezé, ele foi vaiado pelos gays. Teve o caso do jogador de futebol também, Daniel Alves, que jogaram uma banana no estádio, chamando ele de macaco. Isso é uma história muito... Então, eu acho que o ponto final dessa história não tem a ver com racismo e preconceito, tem a ver com falta de amor, Zezé. Somos todos iguais, independente da cor. Outro dia encontrei uma moça aqui na rua, falou, eu preciso falar com você, mas ela estava possessa. Falei, o que foi? Eu vi você no programa do Boal dizendo que na novela do Gilberto Braga, Corpo a Corpo, que teve uma cena que você foi discriminada por uma empregada nordestina que não quis servir a mesa para você porque você era negra. Isso é uma cena que o Gilberto Braga pôs na novela porque aconteceu na casa dele. Ele estava anunciando, estou esperando uma condessa, que é uma brasileira, modelo, não me ocorre o nome dela agora, e que mora na França, que casou com um conde, virou condessa e mora num castelo. E aí, condessa, vê aquela imagem, né? Vem uma louraça aí. Branca, linda. Aí, de repente, chega uma negona linda, de 2 metros de altura, porque ela é modelo, lindíssima. Ai, daqui a pouco me lembro o nome dela. E a empregada se recusa a servir. E aí o Gilberto resolveu pôr isso na novela. E aí eu comentei no programa do Bial, falei, puxa vida, uma nordestina discriminar uma negra. Aí a moça me cercou na rua e falou, eu me senti discriminada por você, porque você sublinhou nordestina. Eu falei, cara, estou falando isso porque vocês são perseguidos também. Claro. Né? Vocês são perseguidos, oprimidos, são considerados feios, sim. E aí como é que você
sabe, pega esse mesmo modelo É o espírito, e joga né? pedra no E negro. no filme mesmo também tem uma cena que o contratador tá jantando e a criada não quer. Uma escrava que não quer Aí servir. aí a Chica diz, eu quero também. Aí É. ela vai lá e serve É. toda de mau jeito, né? Também. Zezé, e essa história dos dentes da escrava da Chica? Ah, a Chica não era santinha, não. Ela era muito... Como é que foi que aconteceu? Conta aí essa história. Não, reza a lenda, né, que o João Fernandes elogiou os dentes de uma escrava, de uma das escravas dele. Ela não gostou, mandou arrancar os dentes da escrava e disse que mandou fazer um colar de presente para o marido da escrava. Agora, a gente nunca sabe onde começa a verdade e onde começa a lenda, né, no caso. Porque ela virou um mito mesmo, né? Ela virou um mito. Que bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer estar aqui com você na sua casa. Conte Obrigado por sempre receber a comigo. gente aqui. Pra gente. Imagina. Muito bom, muito obrigada. Obrigado. Sucesso.